Então tá, vamos lá. Hoje eu vou te mostrar aqui como que você pode descobrir o propósito dentro de você e como que você pode expandir e compartilhar esse propósito na sua vida diária, tá? E por que eu tô falando isso? Porque eu vivo isso, tá? Eu vivo não essa ideia, porque isso não é uma ideia, tá? Quando a gente fala de propósito, eu não estou falando de uma ideia de propósito, eu estou falando de um sentido de propósito, tá? Então aqui vem um ponto já muito importante para vocês, que propósito não é o que eu penso, tá? E propósito não é o que eu faço. Estranho, né? Porque muita gente fala assim, você tem que viver o seu propósito, né? Encontre o seu propósito. Aí o outro fala assim, tô vivendo o meu propósito. Agora sim eu vou viver o meu propósito, né? Já deve ter ouvido algumas pessoas falando isso, né? Imagino que sim. E você, às vezes, você pensa, vou fazer esse curso porque ele vai me dar a possibilidade de eu trabalhar com o meu propósito. Mas eu acho que a pessoa que tá falando isso, ela tá no pensamento, ela tá na mente dela, ela tá achando, tá? De que ela vai viver o propósito, ela tá achando que o propósito é uma ação, é uma coisa que ela pensa, tipo assim, meu propósito é isso e pronto, né? Eu estou vivendo o meu propósito, estou movimentando o meu propósito. Mas até mesmo as pessoas que acham que estão fazendo isso, elas podem estar se enganando, tá? Tem muita gente que busca um caminho espiritual, mas está se enganando. Estranho falar isso, né? Porque normalmente a gente fala que as pessoas pensam que propósito é uma coisa espiritualizada, né? Viver meu propósito é fazer um curso e ser um terapeuta, eu sou professor de yoga. Viver meu propósito é eu ir lá na Índia, nos Himalaias, meditar, né? As pessoas acham que propósito tá dentro de um grupo espiritualista, né? Então estou vivendo o meu propósito, trabalhando com a espiritualidade, né? Estou conectado com as energias, estou sentindo as energias, né? Estou trabalhando com as energias. Mas, desculpa te falar isso, mas isso não é propósito, tá? Isso é uma coisa. Assim como qualquer outra coisa na vida, é uma parte da vida. Você se conectar à espiritualidade, você ver coisas espirituais, você sentir a energia, isso é sensibilidade. É você querer ser terapeuta, você querer ser professor de yoga. Tudo isso é legal? É legal. Tudo isso vai te trazer para o autoconhecimento? Provavelmente, tá? Provavelmente vai te trazer para o autoconhecimento, mas não necessariamente, tá? Como que eu descobri isso? Primeiro, teve uma época que eu meditei muito na minha vida. Meditava muito mesmo. Meditava assim, cerca de 3 horas por dia, todos os dias, durante alguns meses, né? Eu já meditava, mas nessa época foi mais intenso. E olha que parada engraçada que aconteceu comigo. Eu estava meditando, eu fazia minha meditação lá, que eu me conectava ao centro da Terra, do centro da Terra vinha uma luz prateada para todo o meu corpo, eu ia lá para o alto e eu levava minha mente a Deus. Eu ficava lá um tempão sentado lá, né, naquela conexão, só ali, sentindo. Aí alguma coisa falava para mim assim, volta que você tem coisa para fazer. Aí eu na minha mente, não, eu tenho que meditar, né? Meditar é o que eu preciso, meditar me conecta com o meu propósito, meditar me torna mais espiritual, meditar me equilibra, né? Meditar me ajuda. E aí alguma coisa meio que forçando para mim voltar e eu segurando, resistindo ali, né? O que acontecia nesse momento? Eu fazia esse trabalho para me equilibrar, né? Então quando você medita, principalmente no silêncio, né? Tem uma bagunça, essa bagunça vai se ajeitando, vai se acalmando. É como se você arrumasse o seu quarto. Só que aí, tipo assim, o quarto tá arrumado, pronto, agora é hora de você sair do quarto e fazer outra coisa, né? O que acontecia? Aquele quarto se arrumava, equilibrava e alguma coisa falava pra mim, volta, e eu não voltava da meditação, eu continuava lá. E aí parece que aquela bagunça, piorava. De um segundo pro outro parece que bagunçava tudo, minhas emoções, minha mente, meus pensamentos, meus chakras, tudo se bagunçava. E eu comecei a ver que toda vez que eu meditava isso acontecia. Era como se tivesse um tempo de meditação, quando eu dava o reloginho ali da meditação, ele batia, alguma coisa falava para mim retornar, e quando eu não retornava, eu ficava pior do que quando eu comecei a meditação, tá? E quando eu retornava, eu ia fazer alguma coisa, sei lá, fazer comida, limpar o quarto, né, escrever, desenhar, pintar, sair, enfim, eu ia fazer alguma coisa, eu ficava bem. Mas quando eu continuava na meditação, parece que me piorava do que quando eu entrei na meditação.
E aí eu comecei a perceber que a gente tem um limite de meditação, tá? A gente tem um limite de tempo para cada coisa na vida. Eu percebi que não adiantava entrar no estado de contemplação e não entrar no estado de ação. Eu percebi que esses dois estados eram muito importantes, tá? O estado da contemplação era importante e o estado da ação era muito importante. Era muito importante eu observar a minha mente, minhas emoções, ficar ali sentindo a conexão com a fonte. E também era importante eu fazer as coisas do material, tá? Eu trabalhar, eu ganhar dinheiro, eu escrever, eu comunicar, enfim, tudo aquilo que fosse externo a mim. E eu comecei a perceber que tinha esse equilíbrio, tá? E quando eu ia muito para tipo assim, eu ia muito para ação, esquecia de olhar para dentro de mim, eu me perdia. Mas eu também percebi que quando eu ia muito para dentro de mim e eu me desconectava da ação, eu também me perdia. Então eu comecei a ver esse equilíbrio, né, entre o material e o espiritual. Mas aí não vou entrar muito no material e espiritual. É um equilíbrio entre olhar para dentro de mim e agir fora de mim, tá? E aí eu comecei a perceber que era importante a ação, era importante fazer, era importante realizar, era importante movimentar a energia, tá? Mas não movimentar a energia na minha mente, ficar ali pensando e fazendo aquelas coisas tipo tantra, né, tipo qigong, etc, que são técnicas energéticas, né? São técnicas de movimento de energia. Qigong, né, que vem da medicina chinesa, o tantra dentro do hinduísmo, do budismo, também tem o budismo tântrico, né, que é o budismo lá dos Himalaias. Desculpa. O budismo lá do Tibete, né, que tem o Dalai Lama como seu líder. São trabalhos mágicos, trabalhos energéticos, tá? E tantas outras religiões que a gente conhece também tem isso. Eu precisava fazer, eu precisava agir, eu precisava realizar, eu precisava movimentar, tá? E aí volta aquele ponto do propósito. Muitas pessoas acham que o propósito delas é ficar ali, né, meditando. O propósito delas é pensar na espiritualidade, é trabalhar a espiritualidade. O propósito delas é ir para o Himalaia e ficar lá sentado numa caverna, né? Mas qual que é o lance? O lance é que o propósito não tem nada a ver com isso, né? Porque quando eu estava meditando ali, o mais importante para mim era estar equilibrado, era estar centrado e fazendo aquilo que eu tinha que fazer. Não importava se fosse meditar, não importava se fosse varrer, não importava se fosse cozinhar, não importava se fosse escrever, tá? Estudar, qualquer coisa que seja. Eu precisava fazer aquilo que era importante naquele momento para mim, tá? Naquilo que me mantinha equilibrado, que mantinha no meu centro, que meu coração reverberava. Então, quando as pessoas acham que elas vão fazer um curso para ser terapeuta e vão viver o propósito delas sendo terapeuta, a maior parte delas está enganada. E eu acho isso engraçado porque eu formo terapeutas, né? Então eu tenho que lidar com essa dualidade de formar terapeutas e ao mesmo tempo entender que grande parte do propósito das pessoas não é ser terapeuta, não é ser professor de yoga, tá? Às vezes o propósito da pessoa é trabalhar com contabilidade, trabalhar com números, com planilhas, tá? Às vezes o propósito da pessoa é varrer, é limpar, é cuidar, tá? Às vezes o propósito da pessoa é cozinhar, é preparar alimento, tá? É oferecer alimento. Às vezes o trabalho da pessoa é, em alguns momentos, estar em um momento mais contemplativo, mais de reflexão. E às vezes alguns propósitos das pessoas é estudar. Né? Muitas pessoas às vezes pensam que quando elas estão estudando, elas não estão fazendo nada. Algumas pessoas têm essa ideia, né? Ah, eu preciso fazer alguma coisa, né? Eu preciso trabalhar, eu preciso, sei lá, né? Preciso criar algo. E ela acha que o conhecimento, né? O entrar no conhecimento, estudar, não é o seu propósito. E aí tem uma outra historinha para vocês. Tem uma época que eu tava no Ashram, no Primbaba, 2015, e eu fui lá, e na época eu morava na Vila de São Jorge, eu tava trabalhando em dois lugares nessa época. Eu tava trabalhando no jardim de infância, dentro do Ashram, o jardim de infância Waldorf, que tipo assim, acabava lá meio-dia, e 1 hora eu tinha que estar num outro jardim de infância, dentro de Alto Paraíso, que era da 1 às 6, algo assim, da 1 às 5, da 1 às 6. E eu estava com esses dois trabalhos dentro de jardim de infância. Acabou dando um problema, uma falha minha. Uma pessoa me falou uma coisa, eu não prestei atenção. A criança usava um aparelho de audição e a mãe dela perguntou se eles iam para a piscina. Eu falei que não. No final da história, a gente foi para a piscina. A criança tirou o aparelho, mas ele ficou bem perto da água, caiu na água. Era um aparelho super caro. Não estragou, né? Deu tudo certo, não aconteceu nada demais. Mas foi uma falta de atenção minha. Ele veio uma baita de uma bronca.
E isso custou meu trabalho ali que eu estava fazendo com as crianças, né? Falta de atenção, outras coisas também que eu tinha feito que não estavam legais. O pessoal falou para mim, ó, acho melhor, talvez você não precisa estar aqui trabalhando agora. E eu tinha dinheiro guardado, eu tava fazendo dinheiro, tinha um outro trabalho ali também, então tava legal, assim. Sabe, não era uma coisa que ia me fazer mal. E eu comecei a tirar esse tempo para me estudar. Eu peguei alguns livros, tal, comecei a estudar. E eu me senti um pouco mal em estudar. É como se eu tivesse que estar trabalhando, eu tivesse que estar fazendo alguma coisa, né? É como se eu tivesse que estar, sei lá, na ação, sabe? Tipo, não posso parar a estudar. Parar a estudar é ocupação de tempo. Mas aí eu comecei a investigar mais, a observar mais isso, né? E eu comecei a ver que, na verdade, não. Eu comecei a ver que era parte do meu propósito naquele momento estudar e não trabalhar. Até que no final eu saí daquele trabalho que eu estava e cerca de nem um mês depois, algumas semanas depois, eu fiz o curso de Teta Healing em DNA básico. Né? Provavelmente se eu estivesse trabalhando nos dois passos eu não tinha feito o curso. Então eu senti que naquele momento o meu propósito estava em estudar. Então na época eu estava estudando um pouco do Rudolf Steiner, da antroposofia, estava lendo 2 livros dele que são bem interessantes. Estava estudando o próprio Prem Baba, né, lendo os livros dele. Que mais? Eu lembro que eu estava estudando esses 2, estudando alguma outra coisa que eu vi, assim. E eu senti que aquilo era um propósito para mim, né? Aquele era o meu momento de estudar, era o momento de eu estar mais intelectual, não era o momento de eu estar tanto na ação. Por algum motivo aquilo era importante para mim, tá? Aí depois, alguns meses depois, eu fiz o vestibular, eu passei na UNB, e eu fui estudar em Brasília, por exemplo, então fui estudar na UNB, né? Então eu sinto que parte do meu propósito é estudar. Hoje em dia eu trabalho bastante, né? Estudo um pouco menos. Teve uma época que eu estudei mais. Se eu não tivesse aproveitado aquela época de estudo, talvez eu tivesse deixado passar a oportunidade que eu tinha para estudar naquele momento. E hoje em dia eu já não tenho tanto tempo para estudar, tipo, sentar e ficar 5, 6, 7 horas estudando sem parar. Né? Eu consigo estudar um pouquinho, algumas coisas, estou sempre estudando, nunca paro, mas tenho minha atenção dividida. Né? E aquele era o meu propósito naquele momento, era estudar, tá? Então, o propósito não é bem o que você faz, entende? Não é o que você pensa. O seu propósito está muito mais conectado a algo dentro de você, tá? Está muito mais conectado a um sentido interior. Tudo bem? Isso é um ponto importante. Então, não importa, gente, se você trabalha no caixa de supermercado, se você trabalha preparando comida, se você trabalha com limpeza, né? Eu já trabalhei fazendo faxina, já trabalhei limpando o quintal, já trabalhei em construção, já trabalhei em bilheteria de festa, já trabalhei produzindo festa, já trabalhei produzindo vivências, encontros, já trabalhei dando aula de circo, trabalhei cuidando de criança, trabalhei vendendo brigadeiras, bombons, chocolates, já trabalhei com malabares no semáforo, já trabalhei com espetáculos de circo, já trabalhei em Sesc, por exemplo, em vários lugares diferentes. Então, não é muito o que você faz, tá? É muito mais assim, como que você faz, qual é o seu sentido interior, qual é a qualidade que tem dentro de você, tá? Isso é muito importante, tá? Qual que é a qualidade com que você faz o que você faz? Por isso que, às vezes, meditar é uma forma de você estar se enganando, tá? Por isso que, às vezes, estar buscando um curso de espiritualidade é uma forma de você estar se enganando. Porque se naquele momento você precisa, sei lá, fazer academia, cuidar do seu corpo, e você vai, não, vou meditar porque é melhor do que correr. Às vezes o seu corpo, você precisa correr, porque é correndo que você vai ter o que você precisa. Os seus hormônios, o seu processo do corpo, o seu processo mental, suas emoções, tudo vai depender daquilo que você vai movimentar ali naquele momento, tá? Então isso é muito importante. Então não se engane muito com a sua mente tem uma tendência a querer te enganar, a querer te falar assim, isso é melhor que aquilo, isso é ruim, não faz isso, faz aquilo, e a mente tem essa tendência a nos enganar, tá? O que eu faço? Eu gosto de sentir, eu trago a mente para cá, né? Eu conversei uma vez com uma amiga, e quando eu falava, em vez de ela falar coração, ela falava mente. Ela estudava budismo, algum tipo de budismo. Em vez de ela falar coração, ela falava mente. Quando ela falava mente, ela colocava a mão aqui no coração. Né? Então eu falava assim, nossa, que legal, quando você fala mente, você fala a mesma coisa que eu falo do coração, né? Então traz a sua mente para esse lugar, né, do seu coração, traz seu sentido para esse lugar. E aí eu faço uma pergunta, né? O que você está fazendo na sua vida agora? Como que está a sua vida agora? Tá? Vamos fazer um pequeno exercício aqui, só para
né? Só para ver como que está isso dentro de você. Traz a atenção, fecha os olhos um pouquinho, traz essa mente, né, para o seu coração, traz a atenção para o seu coração, faz uma respiração bem lenta e profunda, busca se conectar com o seu coração, tá? Respira fundo, relaxa o seu corpo, se você puder fechar os olhos, ótimo, se não puder, tudo bem também. E agora eu vou convidar você a imaginar, tá? Se você não precisasse trabalhar para ganhar dinheiro, tá? Se você tivesse tudo o que você precisa na sua vida, tá? Todos os recursos que você precisa, todo o dinheiro que você precisa. O que você estaria fazendo agora na sua vida? Aonde você estaria? Com quem você estaria? Fazendo o quê? Toma um momento, toma uns 2, 3 minutinhos para você só refletir e sentir o que você estaria fazendo na sua vida. Sua mente no coração, lembra? Mente no coração. Então, como que foi isso para você? Compartilha aqui comigo nas mensagens, escreve aqui no chat, né? Conforme você for voltando, escreve o que você viu, de forma simples. Você estaria onde, fazendo o quê, com quem que você estaria, só para mim ter uma noção aqui das respostas de vocês. O que você estaria fazendo da sua vida? Ótimo, Thaís comentou. Estaria viajando para o Caribe, sendo professora. A Aline comentou, amo estar aqui de verdade, porque estou em aprendizado, isso me faz sentir bem, feliz. Autoconhecimento e aprendizado. Augusto comentou que ele estaria na praia com uma pessoa bastante querida, sendo professor estudando xamanismo e outros assuntos. Legal. Tá? Agora vamos fechar os olhos um pouquinho, de novo. Na praia sendo terapeuta. É o sonho da vida das pessoas, né? Agora na praia, ser terapeuta. Também tem esse sonho. Tem mais aqui. A Luísa falou, estou em fase dos estudos e me encontrei como terapeuta, porque o amor que eu sinto é tão grande que não dava mais para guardar só para mim. Iniciar os cursos foi uma oportunidade. A Elisete teria num espaço de terapias integrativas, doando e recebendo cuidado. A Laís, em primeiro, me imaginei de férias, num lugar bem isolado, paradisíaco, mas estava sem propósito. Aí me imaginei estudando, fazendo curso exterior e ensinando pessoas pela internet. Legal. Ó, a Laís já começou a ter um insight interessante.
Eu imaginei de férias num lugar bem isolado, paradisíaco, né? É o que a gente imagina como sonho, né? Só que ela sentiu que estava sem propósito, meio que alguma coisa não encaixava, não é, Laís? Né? A pessoa estaria no sítio, em casa, com a família e amigos por perto, aprendendo algo novo. O poder da leveza, falou aqui. Me vi em um lugar lindo, junto à natureza, podendo viver de forma simples e atendendo como terapeuta. Aline, eu moro na praia e sou terapeuta. E o Zete, boa tarde, eu estaria no meu apartamento lindo, sentada confortavelmente no sofá, lendo um livro sem me preocupar com o tempo. Boa. Eu estaria morando numa montanha paradisíaca, sendo terapeuta, estudando mais. Agora, fecha os olhos de novo, tá? Vamos retornar então para dentro. Só fecha os olhos, se conecta novamente com o seu interior. E busque imaginar essa cena. E agora, busca tentar entender o que que aquele lugar, o que aquilo que você está fazendo te traz de sensação. Por exemplo, quando você se imagina no meio da natureza, qual que é a sensação que isso traz para você? Qual que é o sentimento que isso traz para você? Se conecta com essa sensação, busca trazer para sua consciência o que que aquele lugar, o que que estar ali com aquela pessoa fazendo aquela coisa te traz. Conseguem sentir isso? Conseguem perceber, por exemplo, quando eu estou na natureza, eu vejo beleza, por exemplo, né? Quando eu estou na natureza eu posso falar, quando eu estou na natureza eu relaxo, eu me entrego, eu me sinto seguro, por exemplo. Quando eu estou no meio da natureza eu me sinto cuidado. Né? Quando eu estou na praia, o que que a praia me traz de sensação? Né? A praia me traz alegria. Quando eu ensino, o que que eu faço? Estou compartilhando o que eu sei. Né? Estou compartilhando de coisas que eu gosto para outras pessoas. Quando eu estudo, o que que eu estou fazendo? O que que eu estou desenvolvendo quando eu estou estudando? Busca se conectar a esse sentir dentro de você. E aí eu vou convidar você a compartilhar aqui com a gente, então, esse sentir. Compartilha aqui no chat um pouquinho. O que que esse lugar, o que que essas pessoas, o que que essa atividade que você se imagina fazendo te proporciona no nível interior? Tá? Eu sinto uma missão de alma. Não, desculpa, isso não é um sentir. Isso é um pensamento, tá? Um sentir, assim, eu sinto conexão, eu sinto amorosidade, né? Eu sinto alegria, eu sinto amada, eu sinto completude. Eu sinto que é uma missão de alma muito mais um pensamento. Eu penso que é uma missão de alma, entende? Só pra gente diferenciar pensamento de sentimento. O que é missão de alma? Tá? Missão de alma, qual sentimento, qual sensação que missão de alma te traz? Bem-estar, alegria, amor. Viver a minha essência. Viver a sua essência também é um pensamento.
sentimento de integração, sinto conectada, conexão, alinhamento. Fico calma, confiante. Entrega, né? Seguir o fluxo da vida é um sentimento de entrega, de confiança. Satisfação. Né? Satisfação. Ok, legal. Gente, eu tô curtindo aqui minha barba, que eu fiz a barba hoje, o cabelo, então quando eu faço, normalmente fico passando a mão, assim, desfrutando. Então tá, agora vamos fazer uma terceira parte desse exercício. Agora eu vou convidar vocês a fecharem os olhos. Se conecta então novamente com você, traz a sua mente para o seu coração, lembra? Mente e coração. Essa vai ser a nossa frase do dia, mente e coração. E eu vou convidar você então a trazer esse sentimento que você encontrou nesse sonho, nessa imagem, e como que você pode colocar, o que que você pode mudar na sua vida agora, aonde você está agora, para você ter esse sentimento, tá? Para essa necessidade de sentir essas necessidades, de suprir essas necessidades que vocês têm, sejam supridas, tá? Necessidade de conexão, de alinhamento, né? De confiança, de satisfação, necessidade de integração, de bem-estar, de alegria, de sentir amor. Como que você pode trazer isso para a sua vida diária? O que que você pode mudar na sua vida agora para que você possa sentir isso, então? Para que você só possa suprir essa sua necessidade? Quais ajustes que você pode fazer dentro de você para sentir isso? Porque às vezes não é nem fora, né? Às vezes é dentro. Às vezes é um ajuste dentro de você, né? E, por exemplo, eu relaxei aqui agora. E aí, quando eu relaxo, eu descanso, né? Minhas costas estão descansando aqui agora, por exemplo. Eu começo a respirar melhor, né? Eu inspiro e expiro. E eu vou sentindo mais calma, mais tranquilidade. Minha capacidade de conexão interior aumenta. Então compartilha comigo o que que você pode fazer agora para criar mais desses sentimentos, dessas sensações na sua vida diária, a partir de agora, tá? É bem prático mesmo, eu parei, respirei, relaxei minhas costas, fiz uma ação bem prática, já mudou toda a qualidade de como eu estou aqui agora, de como eu estou me comunicando com vocês, de como eu estou me comunicando dentro de mim. Isso já se transformou.
Isso. Então, pequenas coisas que você pode fazer agora, que você pode mudar na sua vida, que vai ajudar você a criar esse sonho, tá? Que vai ajudar você a se conectar com isso com o que está vivo no seu coração. Certo. Então, algo que vocês falaram aqui, né? A meditação me ajuda na intuição, uma mudança interior, né? Que tira a ansiedade, me adaptar, sorrir, conversar com as pessoas, escrever, ouvir música, ler mais. A conexão com o coração me traz um alívio, confiar mais no meu poder interno, de comprometer com a mudança, receber as pessoas em casa, abraçá-las. Legal. Então, a gente trouxe uma chave de criar, tá? De fazer o quê? A gente pegou sonhos, né, que a gente imagina que é o nosso propósito, porque são imagens da nossa mente, e a gente conectou com o sentimento que aquilo traz pra gente. E aí a gente buscou trazer esse sentimento para agora, para cá, tá? E vocês percebem que muda a qualidade de como vocês estão, né? Essa mudou um pouco e vocês perceberam que veio algumas vontades de fazer algumas coisas que você consegue fazer agora que te traz mais essa sensação, tá? Às vezes a necessidade, às vezes você imaginava que queria estar na praia com outras pessoas, mas você queria mesmo sorrir mais, se divertir, sentir alegria, coisa assim. E isso você pode fazer agora, tá? Você não precisa esperar ir para a praia para viver aquilo, né? Então, quando a gente tende a imaginar que o propósito é isso, é o que eu vou fazer, é o que eu pensar aquilo que eu vou fazer que vai me trazer uma realização interior, tá? Mas o propósito não é isso, o propósito é sentir essa sensação, tá? É sentir essa sensação de integração, de conexão, de presença, de alegria, de felicidade, de receber e dar amor, né? Viver essa confiança, viver essa integração, tá? E a gente pode viver isso tudo agora, tá? Porque isso tudo é um sentimento, é uma sensação, são coisas que estão dentro da gente, tá? E a gente pode fazer coisas mais próximas de nós que nos trazem mais essa sensação, tá? Aquilo também pode trazer, lógico que pode, mas vamos dizer assim, a gente começa com o que a gente tem perto, tá? A gente começa com o primeiro passo. Então, o primeiro passo é o quê? É buscar isso, essa sensação dentro e, opa, o que permite com que eu possa expandir essa sensação na minha vida diária agora? Ah, sei lá, se eu pego um papel e começo a escrever o que eu tenho na minha cabeça, isso me traz esse alívio, me traz essa alegria. Então, pega o papel e escreve, tá? Porque essa sensação, ela vai se expandir dentro de você. E depois, essa sensação vai querer se manifestar de alguma outra forma. E você deixa ela se expandir, tá? É igual um caminho. Você vê a montanha e você olha para a montanha e fala assim, quero chegar lá no topo daquela montanha. Porque quando eu chegar no topo daquela montanha, eu vou ter tudo o que eu quero, tá? E aí você começa a caminhar o caminho daquela montanha, né? Só que quando você vai subindo, você percebe que, na verdade, não sei, você percebe que você quer outras coisas, não só estar ali no topo da montanha. E você percebe que tem uma trilha que te leva, sei lá, para uma água termal, né? Que tem ali próximo à montanha. E você pega aquela trilha e vai para aquelas águas termais e toma um banho lá naquelas águas. E você vê que do outro lado ali, seguindo em frente àquela trilha, você vai para um outro lugar que te traz alguma outra coisa, tá? Então, às vezes, você tem essas imagens de sonhos, tá? Que são coisas muito fora de você.
como um norte, né, um horizonte, tipo o topo da montanha onde você quer chegar, que te inspira, mas na verdade você não precisa estar lá, você precisa seguir o caminho que aquele lugar te traz dentro de você. Então você pode ir encontrando outras coisas que vão te ajudando a sentir isso, a criando essas conexões, e isso vai te levando às vezes para caminho que você não imagina. Então, por exemplo, eu gostava muito de desenhar, tá? Principalmente pintar com aquarela, né? Quando eu estava nesse movimento de meditar muito, eu ficava muito feliz quando eu pintava com aquarela. E eu lembro que eu estava indo para a Vila de São Jorge, né? Uma época eu estava morando lá, eu viajava bastante, e eu fazia muitas mandalas com aquarela, tá? E eu fazia mandala com aquarela e eu falava assim, cara, eu quero fazer uma mandala maior, assim, eu quero fazer uma, sei lá, uma mesa redonda com os bancos de pétalas, sabe? Sei lá, era o que eu pensava. E lá em São Jorge, eu estava sem dinheiro, eu precisava trabalhar, eu pedi trabalho para um cara, acabou que rolou o trabalho, e eles estavam construindo um horto, né, num posto de saúde, um horto medicinal, e eu trabalhei ali ajudando a construir o horto. Depois de o trabalho já estava no meio, assim, né? Depois de umas 2 semanas, aquele horto estava pronto. E olha que parada doida. O horto era uma mandala. Era uma mandala. Só que, assim, as linhas da mandala, né? Eram feitas de pedras, eram feitas de paredes. Eram feitas de pedras ali no chão, né? A gente tinha uma parte que era uma parte fechada. E tinha a parte em volta, que era onde tinha os canteiros. E ele era todo o formato de mandala, né? E era construído com as pedras, né? Feito com as pedras, e era pintado com plantas. Olha que parada bonita, né? Era pintado com plantas, porque as pétalas ali não tinha tipo uma cor. Eram plantas que a gente plantou, porque iam ter várias plantas ali que iam servir aquele horto, e depois eles iam secar aquelas plantas para fazer remédios, fazer medicinas, chás e coisas assim, tá? Então eu imaginava que eu ia desenhar, né? Coisas super legais que eu ia pegar e fazer desenhos ali. Então, às vezes eu queria desenhar e eu achava, você é desenhista, sabe? Uma parada assim. Ah, eu gosto de desenhar, você é desenhista. Mas às vezes a parada não é desenhar. Às vezes é a sensação que o desenho te traz. Aquele desenho me trazia qual sensação? Por exemplo, ele trazia um sentimento de libertação, né? Eu fazia as mandalas, eu me sentia livre. Era como se cada mandala fosse uma emoção que eu estava sentindo na hora. E cada vez que eu fazia a mandala, eu expandia aquela emoção e ela, assim, seguia, né? Às vezes eram boas, às vezes não, e elas seguiam. E quando eu estava lá trabalhando, isso também acontecia, só que já era um outro nível. Era o nível da enxada, né? Era o nível de revirar terra, era o nível de fazer massa, de fazer levantar parede, de rastelar, de plantar, de preparar adubo, etc, né? Então eram outras coisas que também mexiam com essas emoções e criavam aquela mandala. Então, às vezes, a ação não está ali. Ah, eu vou pintar, desenhar e vou virar um desenhista. E meu propósito é ser desenhista e fazer mandalas no mundo. Porque eu tinha pensado nisso, eu comprei spray, comprei tinta para fazer mandala em todo quanto é lugar, porque eu imaginava isso. Mas eu estava conectado o quê? Eu estava conectado no pensamento, estava conectado no fazer e não no sentir. Quando eu me conecto no sentir, eu começo a manifestar o meu propósito, independente do que eu faça. Porque o meu propósito não está na ação, mas está no sentimento que está por trás daquela ação, tá? Então, por exemplo, durante muito tempo, não durante muito tempo, mas até agora isso é. Então, por exemplo, para mim, o sentido da minha ação estava muito nos cursos de Theta Healing, tá? Agora, o sentido da minha ação está no outro projeto. Eu adoro o curso Theta Healing, acho maravilhoso, eu uso Theta Healing para tudo, eu uso e continuo ensinando Theta Healing. Só que, por exemplo, o que me dá esse tesão de fazer as coisas, o que está me dando essa vontade de acordar de manhã, escrever, e fazer, e desenhar e preparar, e dedicar meu tempo é um outro projeto. E o curso Theta Healing me atrapalha um pouco para isso, porque ele demanda energia, ele demanda atenção, ele demanda presença, tá? Então eu penso o quê? Pô, o curso está me demandando uma presença, uma atenção, uma energia, ou seja, eu estou fazendo ele com uma qualidade de ação, eu estou pensando nele com um sentimento que não é o sentimento que eu estou querendo, tá? E quando eu estou nele, eu vivo aquele plenamente, eu consigo entrar nele e viver aquilo, né? Porque eu crio aquela realidade e eu me permito viver aquela realidade. Mas eu não estou querendo criar aquela realidade agora, eu estou querendo criar outra realidade, porque essa outra realidade que traz esse sentir para mim. Então eu tenho essa conexão dentro de mim de conseguir perceber aonde que está a minha atenção, tá? Onde que está a minha presença,
Onde que está a minha ação no mundo? Então, por exemplo, a minha ação do mundo está em quê? Está em criar esse projeto. Qual que é o sentimento que eu tenho nesse projeto? É esse. E quando eu tenho aquela outra ação, qual que é o sentimento que eu tenho naquela ação? É essa. Qual o sentimento que eu quero expandir, que eu quero alimentar? É esse. E qual que eu não quero alimentar? É esse. Então, quando eu faço aquilo que expande aquele sentimento que eu quero, eu vivo o meu propósito, tá? Quando eu vivo aquele sentimento que eu não quero alimentar, mas eu estou alimentando, eu estou indo contra o meu propósito dentro de mim. E tá tudo bem, tá? Não tem nada de errado nisso. É só uma questão de percepção, né? A gente vai chamar isso de ação no mundo, né? Sua ação no mundo está sendo direcionada pelo quê? Se é uma ação que vem dessa expansão desse lugar bom dentro de você, né? A gente chama isso de Dharma, que é a ação correta. É a forma de ação no mundo que movimenta esse amor, que expande esse amor, essa alegria, essa integridade, essa compaixão, né? Que expande esses sentimentos. E o outro é aquele que expande a limitação. Também é uma ação, mas a gente costuma chamar de karma, que é uma ação que cria uma consequência, mas que não necessariamente é boa nem ruim, mas é só uma ação que gera uma reação, tá? E quando a gente faz uma ação que gera uma reação, mas é uma reação de libertação, isso a gente chama de Dharma, tá? Porque ela expande essa libertação e ela chega em mais pessoas. E o Dharma é o que seria o propósito, tá? Dentro da nossa visão. E o propósito seria aquele sentimento de realização, tá? E esse sentimento de realização são os sentimentos que você falou, né? Conexão, confiança, entrega, né? A alegria, a felicidade, né? A contemplação, tudo isso, tá? Isso vai te trazer mexendo na terra, isso vai te trazer descansando, isso vai te trazer, enfim, para cada um vai trazer uma coisa simples que você pode fazer hoje, agora. Então vamos, tô desmistificando essa ideia de propósito, né? Porque a gente tem uma ideia de propósito muito mistificada, muito espiritual, e pouco material às vezes, né? Ou muito material e pouco prático. Tudo bem? Vocês querem perguntar alguma coisa? Eu vou falar mais um pouquinho, mas quero saber se vocês têm alguma dúvida, se vocês querem compartilhar algum insight que chegou na mente de vocês aqui. Na mente, né? Coração de vocês. Eu estava conversando com a Feira aqui, a Feira é uma pessoa que está me ajudando, que está trabalhando comigo, e eu estava falando para ela, né? Uma parada mais, vamos lá, mais profunda, assim, né? Então, a minha sentimento é o quê? Nós somos, tá? Parte de um todo maior. A gente tem isso que é algo maior, que seria essa energia da criação, do Criador, de Deus, etc. A gente tem isso em nós, tá? E ao mesmo tempo, nós somos parte disso, tudo bem? Nós temos essa energia em nós e ao mesmo tempo nós somos parte disso. Então a gente é conectado a essa energia maior, ao mesmo tempo que essa energia maior também é nós, e a gente também tem individualidade, né? Então a gente é um ser individual, mas conectado a tudo que é. E quando eu tenho essa compreensão de que eu estou conectado a tudo que é, não tem nada de errado, não tem nenhum problema, não tem nada de ruim, tá tudo certo, tá? Você pode descansar, você pode relaxar, você tem. Por que que você pode descansar e relaxar? Porque você confia, porque você está seguro, porque você sente a conexão. E por sentir a conexão, por saber que está tudo certo, não tem nada de ruim, não tem nada de errado, tá? Se alguém te falar uma palavra mal, se alguém te machucar, meio que não existe ela me machucando, existe o porquê que eu tô criando essa realidade, tá? Porque tá tudo certo, é só uma realidade que eu tô criando na minha vida, tá? É lógico que ela existe, ela também tem a individualidade dela, mas se aquilo que ela faz me atinge, ou seja, me tira do meu centro, é porque aquilo dentro de mim tá querendo me mostrar alguma coisa. Ela tá me sendo uma professora de algo, porque tudo é uma experiência
que não necessariamente é boa nem ruim, é só uma experiência de aprendizado, tá? Então vamos lá, a gente é ser espiritual, a gente é um ser conectado a tudo que existe, e tudo está conectado em nós, e a gente é completamente conectado a tudo. Então a gente nunca está sozinho, a gente não é sozinho, porque a gente sabe que a gente está nessa presença maior. E essa presença maior nos traz segurança, tá? Nos traz confiança. E com a confiança eu posso me entregar, tá? E por confiar nessa energia, nessa força maior, porque eu sei que eu sou tudo isso, eu entendo que o que acontece na minha vida é uma criação minha. E eu posso, então, aprender a transformar o que eu estou atraindo na minha vida a partir de dentro de mim. Então eu começo a fazer o quê? A transformar o que dentro de mim cria aquela realidade. E o que cria dentro de mim aquela realidade? Crenças, sentimentos e emoções, tá? Então são crenças, são padrões de pensamento que eu tenho guardado dentro de mim. São medos profundos, traumas, ressentimentos, etc., que eu tenho guardado dentro de mim, tá? Então, conforme eu tenho essa compreensão e eu percebo que eu preciso transformar isso dentro de mim para transformar a minha realidade, e quando eu começo a transformar dentro de mim, né, eu começo a aprender com aquilo que está acontecendo fora, e eu começo a falar assim, opa, eu não quero mais esse tipo de professor, eu quero esse. Eu não quero mais esse tipo de situação, eu quero essa. E você começa a colocar, então, os tipos de situações que você quer para aprender aquilo que você precisa. Porque aprender, você sempre vai aprender. Tá? Você precisa aprender, a gente precisa aprender. Estamos aqui para aprender. O como a gente vai aprender é uma escolha nossa. Então, por exemplo, você quer aprender... Vou dar um exemplo mais material, tá? Você quer aprender a tocar violão. Como você vai aprender violão? Você vai comprar um violão e fazer e ir numa aula, agora não tá, mas vamos lá. Você vai numa aula presencial de violão com um professor individual. Você compra um violão e vai para uma aula coletiva. Você compra um violão e vai aprender numa aula virtual, numa aula online. Você compra um violão e vai aprender no YouTube. Você compra um violão e vai aprender com uma revista. Você compra um violão e vai aprender sozinho, sem ninguém. Tá? Ou você não tem um violão e você tenta aprender sem violão. E você vai aprender teoria primeiro, tá? E aí depois que você aprende a teoria, você pega o violão e aprende. Você pede o violão para alguém emprestado. Você pega um violão velho que estava ali, tá? Como você vai aprender é uma escolha, você pode escolher, tá? É uma escolha, você pode escolher. Agora, o que você quer? Aprender violão. Então, se sua alma, o seu ser, né, você veio aprender algo aqui na Terra, você vai aprender isso, tá? Porque é uma escolha da sua alma, é uma coisa que você decidiu antes de você nascer que você vai aprender aquilo. Agora, como você vai aprender é uma escolha. E se você sabe que você está conectado ao todo, que tudo é uma coisa só, e que você meio que cocria essa realidade junto com todo mundo, que você tem o seu livre-arbítrio, cada ser tem o seu livre-arbítrio, né, e que tudo isso é uma interação entre todos os livre-arbítrios e todos os seres. Então, quando eu escolho coisas na minha vida, e eu tenho isso bem consciente dentro de mim, né, que é um alinhamento do seu subconsciente com o seu consciente, você começa, então, a mudar aquilo que está desalinhado dentro de você, começa a criar esse alinhamento, e você começa, então, a reverberar a realidade que você quer criar, e começa a manifestar, reverberar a realidade que você quer criar, é uma forma de manifestar, né? Você começa a manifestar essa realidade que você quer, e naturalmente a vida vai vivendo um reajuste, você e a vida, porque leva tempo, né? Envolve também outras pessoas, envolve a consciência coletiva como um todo, mas esses reajustes vão acontecendo e você vai se colocando no seu lugar, tá? E aí, no que lugar é onde a sua alma quer aprender aquilo que você quer aprender e o como você está escolhendo, tá? Então, quando a gente está... Olha que doido, quando a gente está reprogramando crenças, é isso que a gente está fazendo. Eu estou mudando a forma que eu escolho aprender as coisas. E, de preferência, eu busco aquele aprendizado, né? Então, se eu tenho a possibilidade de aprender, eu aprendo, e aí eu vou para um próximo aprendizado, tá? Então, quando eu vivo o meu Dharma, lembra que eu falei de Dharma, que é a ação correta no mundo? Então, quando eu vivo o meu Dharma, o que é isso? Eu estou aprendendo com a oportunidade que a vida me dá, e eu sigo para o próximo aprendizado. É tipo o aluno ali que ele passou naquele teste, vamos dizer assim, ele passou naquele conhecimento, ele está próximo para ir para o outro
para o outro aprendizado. Ele aprende e vai para o outro, ele aprende e vai para o outro. Então ele entra numa espiral de evolução, ele vai crescendo e evoluindo, tá? Esse é o Dharma. Eu aprendo e eu cresço, eu aprendo e eu evoluo, eu aprendo e eu evoluo, eu aprendo e eu evoluo, e eu estou sempre num sentido, eu estou vivendo a minha vida conectada à vida, recebendo o que a vida me traz, e que é o que eu estou manifestando, eu estou aprendendo com isso e eu estou evoluindo, tá? Eu estou sempre seguindo um crescimento. Eu gosto de falar de espiral, né? Que não seria um caminho reto, seria um caminho que a gente vai passando por espiral e vai subindo nessa escala, vamos dizer assim. E o karma, que seria, então, você estar preso nas suas crenças, seria você não conseguir aprender, você reprova aquela disciplina, você reprova aquele aprendizado, e você tem que novamente aprender aquilo. É tipo a pessoa que cai no mesmo buraco várias vezes. É a pessoa que perde sempre, sei lá, ela perde a carteira dela, pô, eu tenho que cuidar mais da minha carteira. Ela vai lá e perde de novo a carteira dela, pô, eu preciso cuidar da minha carteira. Vai lá e perde de novo a carteira. Relacionamento, você vive um relacionamento que é abusivo de tal forma, você termina aquele relacionamento, entra num outro e vive um relacionamento abusivo daquela mesma maneira, que foi às vezes com o seu pai, que foi às vezes o que os seus ancestrais viveram. Então você não consegue sair desse ciclo vicioso de aprendizado, ou seja, um ciclo que você não aprende, você não evolui, você está preso, tá? Então conforme você vai aprendendo, você dá você sobe um degrau, e aí a roda, né, da vida vai girando, e você vai sempre subindo, e essa roda vai girando, você vai subindo e vai fazendo uma espiral. Entendeu? Então é isso que eu penso quando a gente está trabalhando crenças. O que a gente está fazendo? A gente está aprendendo e criando possibilidade de a gente aprender de uma forma cada vez mais fácil, de uma forma cada vez mais simples, não que não seja desafiante, muitas vezes é desafiante, mas você não precisa mais sofrer, você não precisa mais sentir dor, você não precisa mais de rejeição, você não precisa mais de abandono, você vai liberando essas coisas que estão na sua vida, tá? E vivendo a vida com mais leveza. E aí, pode ser, Laís, que quando as pessoas falam muito de viver de que você tem que encontrar o seu propósito, que você está o quê? Pensando fora nisso, né? Você está criando, aí estão falando o quê? Você tem que fazer o que as pessoas te falam, que aí vai para o nível de crenças, tá? Por quê? Porque quando a pessoa, minha mãe fala que eu tenho que fazer aquilo, se eu não fizer, vai ser assim, né? Eu tenho que fazer o que as pessoas falam, eu tenho que seguir o que as pessoas falam. Porque quando você não se, as pessoas podem falar e você não se importa, aquilo não fica para você. Mas quando aquilo pega em você e conecta com você, é porque provavelmente tem crenças, tem sentimentos, tem emoções ali presentes. E quando a gente olha para elas, a gente escuta elas e a gente aprende com elas, elas seguem o caminho delas e a gente pode evoluir, a gente pode aprender, tá? Então, trabalhar as suas crenças, trabalhar as suas emoções, tá? É uma forma de você viver o seu propósito, tá? Por quê? Porque é uma forma de você continuar o seu processo de evolução. Não que reprogramar crenças seja o seu propósito, tá? Entende? O seu propósito é você viver a vida conectado com o seu ser, com a mente, no seu coração, fazendo aquilo que você tem que fazer, né? E expandindo esses sentimentos de amor, de alegria, de conexão, de prosperidade, de paz e etc. Criando mais equilíbrio, mais harmonia, né? Podendo lidar com os diferentes abalos da vida de uma forma mais equilibrada, tá? E para isso você utiliza esse processo de olhar para as suas emoções e mudar o seu pensamento dentro da ferramenta e da forma que você tem, tá? No caso, eu trabalho muito com Theta e uso os comandos do Theta Healing para isso. Mas dentro do budismo você tem outros tipos de exercício, dentro do hinduísmo você tem outros tipos de exercício, né? O próprio yoga, ele vai ensinar vários tipos de yogas, né? Tem vários tipos de yogas e cada tipo de yoga ele traz a sua forma de fazer isso. O Karma Yoga, que é o yoga da ação, então você vai mudando isso através da sua ação. Tem através do estudo, tem através da devoção, tem através da reprogramação, tem através do cuidado com o corpo, com a mente, com a saúde, etc. Tá? Então, todas as diferentes caminhos, né, de conhecimentos, caminhos espirituais, as técnicas terapêuticas e por aí vai,
tem suas formas de mudar as suas crenças, de mudar os seus padrões de pensamento e de trabalhar e encontrar um equilíbrio com as suas emoções, tá? A gente que a Teta Healer utiliza nós, que a gente conhece, que é muito eficiente, mas não é a única, tá? Então você pode reprogramar suas crenças da maneira que você sabe, da maneira que você conhece e da maneira que faz sentido para você, tá? O mais importante é saber que isso é um processo de evolução, tá? Dentro disso, conforme a gente vai vivendo mais essa evolução, o que a gente vai fazendo? A gente vai simplificando nossos sistemas de crenças, a gente vai simplificando tudo aquilo que a gente construiu e reforçando o quê? A conexão com o todo. Reforçando que eu estou conectado a tudo que existe, eu estou conectado à fonte maior, e eu não estou separado de nada nem de ninguém, então a conexão aumenta com todos os seres, né? Sua disponibilidade, a sua presença, né? A sua empatia, a sua compaixão, naturalmente elas vão crescendo e você vai desenvolvendo elas, tá? E aí a confiança, né? Vai existir a segurança, vai existir, né? E aos poucos se vai ficando mais tranquilo, tá? Então eu tenho desafios? Tenho, mas hoje em dia eu vivo eles e eles podem me abalar em alguns momentos, mas eu consigo ter mais consciência para voltar e, tipo assim, eles não serem tão grandes, sabe? Não ser um peso tão grande. É uma parada que eu olho para aquilo e eu consigo ver que aquilo é pequeno. Às vezes é aquilo, tipo um espinho, que é pequeno e dói muito, né? Atrapalha, incomoda. Mas tem momento que você esquece daquele espinho, né? Que você está tão mais conectado com uma outra coisa que aquele espinho se torna uma coisa que não te incomoda mais. É só um espinho. Você vai lá, se consegue tirar, você tira, senão o seu corpo tira sozinho. Então você vai aprendendo a ficar mais leve na vida. Tá? Então isso é uma consequência, vamos dizer assim, desse processo. Tá? E eu acho que isso vai te conectando com o seu propósito. E aí, naturalmente, você vai conectando com o seu propósito dentro e você vai vivendo a sua vida fazendo aquilo que está no seu coração, independente do que seja. Tá? Por isso que eu acho que o propósito não é muito o que você faz, mas é como você sente. Você pode, a partir do que você sente, levar isso para o que você faz. Porque é muito mais fácil, eu mudo, que nem vocês falaram assim, né? Receber pessoas na minha casa e abraçar elas. A gente está de isolamento social, né? Vou viajar pelo Caribe. Pô, viajar pelo Caribe é uma parada que, para ver uma proposta, tem que viajar pelo Caribe. Legal, pode ser, tudo bem. Não acho que seja um problema. Mas é uma coisa distante, entende? Tipo, vou viajar para o Caribe para ver meu propósito. Está muito desconectado da minha realidade nesse momento. Né? Então, como que você pode estar mais conectado nessa realidade nesse momento? Né? O que aquele sentimento do Caribe te traz? Então, volta para cá. Né? Pô, me traz esse sentimento. Então, como que eu posso viver esse sentimento aqui e agora? Como que eu posso viver essa experiência aqui e agora? E construir isso, se eu quiser mesmo que o Caribe realmente estiver dentro da minha ação no mundo e ir para o Caribe, que eu possa ir para lá e fazer o que eu tenho que fazer lá. Tá? Porque às vezes você pode ir para o Caribe e sofrer muito lá, por exemplo. Pode ser que isso aconteça. Tá? Cancela, não vai acontecer, mas é só para a gente trazer essa noção de que é o momento presente. Né? A gente está aqui presente, a gente pode sonhar, a gente pode planejar o futuro, mas se eu ficar esperando que aquilo vai me trazer algo, eu tô desconectado, tá? É tipo você achar que você só vai sentir amor quando você encontrar o amor da sua vida. E aí, me desculpe falar, mas você não vai encontrar amor, você vai encontrar uma dependência afetiva. Por quê? Porque o amor da sua vida tá aqui dentro, né? Quando você conecta com esse sentimento de amor, aí você pode viver o amor. Se você espera o amor fora, você nunca vai ver ele, você vai viver uma dependência afetiva. Tá? Então encontra esse amor dentro de você, trabalha ele, expanda ele dentro de você, e a partir disso você vai encontrar outra pessoa que também tem isso. E aí você vai experienciar o amor entre dois, ou três, ou quatro, né, se você quiser. Mas você vai poder experimentar esse amor dentro de você, sem dependência. Entende? Então, se você depende de algo para ser feliz, tá errado. Começou errado, né? Então, volta, peraí. Onde que está a felicidade aqui dentro? Vamos trazer ela para fora. E agora que eu trago a felicidade, o que eu faço? O que eu faço agora que me traz mais felicidade? Vamos lá, faz ela. Movimenta ela. Realiza ela. Tá? Tudo bem? E aí, vocês estão me assistindo aqui? Veio algum insight que vocês querem compartilhar para a gente finalizando aqui a nossa live número 8 sobre propósito? Engraçado que a live de semana passada não aconteceu. Eu ia falar sobre DNA. Estava com tudo pronto, até criei ela aqui, mas não lembro se estava com o Mikael. O Mikael não estava num dia muito bom, eu acabei ficando com ele.
E aí hoje eu ia fazer sobre DNA, eu falei, cara, não, vou fazer sobre propósito, porque isso tá vivo dentro de mim. Então, para mim, não ia adiantar falar sobre DNA, porque não tava no meu coração. Eu ia falar uma aula para vocês sobre uma coisa que eu não tô afim. Tudo bem, pode ser, posso fazer. Muitas vezes eu faço isso. E tem muita gente que faz, eu não tô afim de falar daquilo, mas eu vou falar. Né? Então, como eu tenho liberdade de poder escolher o tema da live, da aula, eu trago o tema que eu quiser e eu falo o tema que eu sinto vontade. Né? Se eu tivesse que dar uma aula, sei lá, numa faculdade ou numa escola e fosse o tema daquela aula, eu poderia meio que deixar aquele tema de lado e trazer o meu coração ali. Tudo bem, eu tenho que fazer aquilo, é o horário de dar aula, é aquele tema que eles vão vir, mas eu posso trazer meu coração para aquilo também. Eu não preciso, às vezes, mudar. Não vou mais dar aula porque hoje eu quero falar de outra coisa. Não, tá no momento de eu dar aula, as pessoas estão esperando, eu vou dar aula, é um compromisso, uma responsabilidade minha. Então, como que eu trago esse sentimento, né? De falar sobre o que eu amo dentro de uma aula de plantas, de flores, por exemplo. Então, como que eu vou falar sobre briófitas e falar de propósito ao mesmo tempo? Tem como. É só trazer meu coração para lá. Quando eu trago meu coração, eu conecto isso. Então, algum comentário? Então, a nossa hashtag de hoje é mente e coração. Mente e coração foi boa, né? Eu vou até fazer uma imagem aqui. Então, pessoal, vamos trazer alguns insights que vocês tiveram aqui. Ou se vocês quiserem perguntar alguma coisa, tirar uma dúvida, compartilhar algo também. Estou procurando esse elemento mente, corpo e coração. É uma coisa que exige prática, como tudo na vida, tá? Então você vai fazer o quê? Vai fazendo o que eu fiz ali, vai trazendo essa atenção para o seu coração, né? E aí eu perguntei qual que é o seu sonho, mas você poderia perguntar o que que seu coração precisa, né? O que que você sente no seu coração? Quando você pensa em fazer isso, o que que você sente? E vai trazendo essa atenção para o seu coração, tá? Conforme você vai trazendo essa atenção, vai trazendo essa presença, naturalmente você vai sentindo, né? E trazendo alinhamento do que você pensa para o que você está sentindo e, consequentemente, para o seu corpo. E aí você fala assim, pô, tô sentindo vontade de fazer isso, tô sentindo vontade de fazer aquilo. E aí você consegue fazer isso, fazer aquilo. Tá? É uma coisa que não precisa muito, tem muito segredo, tá? É algo mais de você realmente ir relembrando, e praticando e fazendo, tá? Tudo é bem prático mesmo. Então, pessoal, lá no meu Instagram, tá? Eu tô fazendo isso agora aqui. Eu tenho uma imagem lá de uma mente e coração. Eu vou colocar ali uma. Então, eu vou convidar vocês a compartilharem algum insight, algum aprendizado que vocês tiveram aqui agora, lá no meu feed do Instagram. Eu vou postar aqui para vocês.
Então postei lá, vai lá, tá? No meu feed. Tá lá, mente e coração, live sobre propósito, quais foram os seus maiores insights? Comenta lá pra mim, já que vocês não quiseram comentar aqui muito quais foram os seus insights. Comenta lá pra mim os insights que vocês tiveram, tá? E eu vou finalizar a live aqui, ela vai ficar disponível no canal. Fiquem à vontade se vocês sentirem de compartilhar com alguém também, podem compartilhar, tá? E a gente vai se encontrando, então, segunda-feira a gente tem live de reprogramação de crenças, segunda às 8 horas, a segunda é aberto. Então, a gente se vê aqui segunda-feira. E amanhã, sexta-feira, às 10 horas da manhã, eu tenho uma live no Instagram com o Gustavo Chinelato. É uma da série dos podcasts reprogramadores. O Gustavo é uma das primeiras pessoas a trazer o Theta Healing para o Brasil. Ele foi um dos primeiros instrutores de Theta Healing no Brasil. E ele também é médico, né? Então é legal a gente ter a visão de pessoas que estudam ciência e que também estudam essas técnicas terapêuticas, energéticas e alternativas e utiliza ambas no seu trabalho, tá? Então vejo vocês, um grande abraço, uma bela noite para vocês e até o nosso próximo encontro aqui, que a gente vai falar de um tema muito legal, que eu não sei qual é, que eu vou sentir na hora ou nos dias anteriores, mas se vocês tiverem também indicações, podem mandar para mim alguma indicação que você tenha, tá? Então, meu Instagram é cia_árvore e eu vejo vocês lá. Grande beijo, um grande abraço, então. Até já.